Este sermão que recebe o tema, então, para que serve a lei? É uma pergunta que é feita. Foi pregado por Spurgeon, que é o considerado o príncipe dos pregadores, foi um pregador do século XIX. Para entender os sermões de Spurgeon, nós precisamos também compreender o contexto, a teologia, o estilo de pregação dele. E especificamente nesse sermão, ele vai desenvolver um assunto fundamental na igreja cristã, que é a justificação somente pela fé. Ele prega em Gálatas capítulo 3, versículo 19, onde Paulo diz: logo, para que é a lei? Ou para que serve a lei? Paulo diz: foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Então ele prega na primeira parte desse versículo, que é uma pergunta que é feita pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: para que serve a lei? Nós precisamos falar um pouquinho do contexto histórico. Paulo escreve a carta aos Gálatas. Havia um grupo de judaizantes no cristianismo que queria obrigar os gentios que haviam se convertido ao evangelho a praticar as obras da lei, a se circuncidar. Para os judeus, eles valorizavam 3 coisas na religião judaica, que era a circuncisão, o calendário e a dieta. A dieta incluía não comer carne de porco, a circuncisão era um sinal da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, e o calendário incluía a guarda do sábado, as luas novas, as festas judaicas e assim por diante. E a igreja do Senhor Jesus, ela crescendo, ela começou a alcançar também os gentios. Os gentios abraçaram a fé, crendo em Jesus, receberam a salvação, começaram a fazer parte da igreja, e Paulo começou a pregar, e a mensagem de Paulo como apóstolo dos gentios era que o homem era salvo pela graça de Deus e era justificado única e exclusivamente pela fé, sem as obras da lei. E isso desagradou aquela corrente de judaizantes que queria que os gentios que abraçaram o evangelho se circuncidassem ou que guardassem a lei. Então Paulo vai escrever a carta aos Gálatas para não ter o risco de ter corrido em vão se aquele grupo de judaizantes obtivessem sucesso nesse movimento, né? Então Paulo escreve defendendo a sua pregação, a sua posição. Paulo diz para os Gálatas o propósito da lei, que a lei não foi dada para salvar o homem, com o propósito de salvar o homem. Com base nos escritos de Paulo e em outras passagens da Bíblia Sagrada, neste sermão ele diz qual foi o propósito da lei e responde: para que serve a lei? Primeiro ponto que Spurgeon traz, ele diz que a lei é dada para manifestar ao homem a sua culpa. Spurgeon disse que quando Deus determina salvar um homem, a primeira coisa que Deus lhe envia é a lei, porque por meio da lei Deus mostra para o homem o quanto ele é culpado, quão culpado ele é, quão vil, quão ruim e perigosa a sua situação e a sua posição diante de Deus. E aí Spurgeon faz até uma ilustração, ilustra um homem deitado, adormecido à beira de um precipício, de um penhasco, dormindo num lugar perigosíssimo, e qualquer movimento que esse homem fizer, ele vai rolar e cair embaixo, onde tem pedras pontiagudas. Ele ilustra isso no sermão e diz que, de forma semelhante, esta é a situação da humanidade, esta é a situação do homem. O homem está à beira da ruína e às vezes não percebe a miserabilidade do estado em que se encontra. Então a lei faz com que o homem veja a sua real situação diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, e o quão pecaminoso o homem é. Mas ela não foi dada com o objetivo de salvar o homem. Ela manifesta ao homem a sua culpa, pois por meio dela, Paulo diz, por meio da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Spurgeon diz que o propósito da lei, primeiramente, é manifestar ao homem a sua culpa. Em segundo lugar, Spurgeon, nesse sermão, ele diz que a lei serve para aniquilar toda a esperança de salvação por uma vida reformada. Segundo Spurgeon, a maioria dos homens, quando se sente culpado, eles prometem, fazem a promessa de que reformarão suas vidas. Eu sou culpado, eu mereço a ira de Deus, mas daqui para frente eu vou mudar.
vou ser diferente, vou praticar boas obras, né? Eu vou compensar, como um mecanismo de compensação, vou compensar tudo aquilo que eu fiz de ruim, praticando boas obras e tendo boas atitudes a partir de agora. Mas mesmo que o homem tente cumprir a lei de Deus, ele jamais conseguirá. O mandamento é santo, é justo, é bom. E Tiago desenvolveu o assunto dizendo que quando você tropeça num ponto, você é culpado de todos. Então o homem não tem condições de ser salvo pelos seus feitos. Aqueles que querem ser justos diante de Deus pelas obras da lei jamais obterão sucesso, até porque não foi este o propósito da lei. Ela mostra ao homem o seu pecado, né? Ela mostra ao homem a sua real situação. No primeiro ponto ele diz que ela manifesta ao homem a sua culpa, e no segundo ponto o fim e o propósito serve para aniquilar toda a esperança de salvação por meio de uma vida reformada. E depois ele trabalha também um terceiro ponto, onde ele diz que a lei ela tem por objetivo mostrar ao homem a miséria que recairá sobre ele por causa do seu pecado. Ela não só revela o estado miserável do homem, mas a miséria que virá sobre ele, a condenação que virá sobre ele, por ele não conseguir guardar a lei de Deus e viver uma vida pecaminosa. Então, são estes os propósitos que Spurgeon desenvolve neste sermão, levando o homem a esperar inteiramente na graça de Deus, crer em Cristo e em Cristo encontrar a salvação que somente é alcançada pela graça. Como Paulo disse, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é um sermão que está disponibilizado na internet, vale a pena ler. Então você que ficou até aqui, eu sugiro que você entre em um site na internet, digite lá sermão de Charles Spurgeon, para que serve a lei, e você vai ter na íntegra um sermão que revela o verdadeiro propósito da lei a partir daquilo que Paulo escreveu na carta aos Gálatas. Deus abençoe, a paz do Senhor, fiquem com Deus em nome de Jesus.